Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de novo para mais uma live, né? A live Bate-Papo com a Palavra. É a live de todos os dias, a live que você aprende aqui. Aqui é onde você tem um aprendizado da Palavra de Deus, onde você vai aprender as revelações bíblicas. E hoje nós iremos falar sobre João capítulo de número 20. Você que está chegando agora, Ana Patrícia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, já vai entrando aí que nós estaremos dando uma grande aula hoje. Hoje vai ser uma aula muito linda, 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 linda. Revelações bíblicas, revelações profundas, revelações aqui que você não aprende nem na faculdade. É uma coisa tremenda o que você vai aprender aqui hoje. Você vai aprender algo sobrenatural hoje. Esperar o povo chegando. O povo vai chegando para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo de hoje, né? Bate-papo com a palavra. Hoje nós iremos falar sobre grandes revelações, sobre revelações bíblicas, né? Sobre interpretações da palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui. Tem o pessoal já chegando. Já temos uma galera boa aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Ana Amélia. Seja bem-vinda, missionária Ana Amélia. Vou deixar aqui já fixado aqui, né? Revelações. Profundas. Vou deixar fixado o comentário. A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. E Deus abençoe a todos vocês que estão aqui na nossa live hoje, né? Aqui é o pastor Alan Leal e estamos aqui com a nossa live Bate-Papo com a Palavra, onde a gente traz orientações para todas as áreas da sua vida, tá? Você vai aprender sobre a área sentimental, espiritual, financeira, material, a sua área empresarial. Você vai, sim, ser muito edificado para a glória de Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é poderoso e em glória. Você vai ver que bênção vai ser que você vai aprender hoje. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando aí mais alguns minutinhos. Já vamos entrar diretamente agora, daqui um minuto, já com o nosso estudo aqui, com bate-papo com a palavra. João, né? Capítulo de número 20, já deixei aqui fixado aqui, revelações profundas para a nossa vida. Isso é coisa linda que nós iremos aprender, tá? Tá aí a Ana Amélia, tá todo mundo aí, Fabi, e tanta gente. Temos mais de 100 pessoas aqui na nossa live hoje. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, João capítulo de número 20. Hoje eu não quero me demorar, que tem muitas revelações, muitos detalhes aqui que a gente vai tirar para a nossa vida, que você vai ver que vai ser coisa muito forte, muito tremenda, que você vai levar para toda a sua vida. Isso aqui é coisa grandiosa que você vai estar aprendendo. Então, revelações profundas, tá? Você pode, com certeza, ser muito abençoado. Vai deixando seus coraçãozinhos aí também, vai deixando o coraçãozinho, vai ficando aí pra gente aí. Vou colocar aqui hashtag bate-papo com a palavra. Vou fixar o comentário. Hashtag bate-papo com a palavra. Compartilhe para os seus amigos, para os seus irmãos. Fazer igual eu estou fazendo aqui agora. Compartilhar com os nossos amigos e irmãos para que estejam na live conosco aqui nessa noite de hoje. Amém? Vamos lá. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Quem pode, pega um papel, uma caneta, tá? E vai anotando aqui. Anotando as lições de hoje, que você vai carregar para toda a sua vida. Você vai ter uma vida de sucesso depois que você sair dessa live hoje.
Eu vou deixar essa live gravada no IGTV e você pode revisar lá depois de novo outra vez. Amém? Vamos lá? Vamos lá, mais alguns segundinhos. Esperando aqui. Isso daí. Né? Estão me ouvindo bem aí? Quem está ouvindo bem, fala se eu estou. Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá dando para ouvir? Tá ouvindo bem aí? Todos estão me ouvindo bem? Deixa o coraçãozinho aí também, irmãos. Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ele escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. Versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto da entrada do túmulo, e chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e nós não sabemos, Senhor, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Perdoe-me. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Olha só que revelações tremendas que nós lemos até no versículo de número 16. Aqui do Evangelho de João, capítulo de número 20. Que nós vamos levar para toda a nossa vida. Começa no versículo de número 1, que no primeiro dia da semana, no domingo, de madrugada ainda, Maria Madalena, né, e as outras Marias foram ao sepulcro de madrugada. Aqui dá para se entender, com a linguagem hebraica, de 5 para 6 horas da manhã. Tá? Então elas foram para o sepulcro de madrugada. Se você vê no capítulo 19, no final do capítulo 19, elas estavam levando as especiarias, aroma, mirra, bálsamo, para embalsamar o corpo de Jesus. Mas isso só se fazia depois que a pessoa morria. E não poderia fazer de novo, porque Jesus já estava preso dentro do templo. Mas qual foi a intenção delas? Jesus disse que iria ressuscitar dentre os mortos. E o que elas fizeram? Nós vamos pegar Jesus na saída e vamos dar um banho de perfume em Jesus. Olha que coisa linda. A fé daquelas mulheres foram muito maior do que a dos próprios discípulos que estavam em casa. Olha que coisa linda isso aqui. Então elas saíram e foram para o sepulcro de madrugada e viu que a pedra estava revolvida, né? Removeram a pedra. E quando elas viram a pedra removida, ficaram assustadas. Olharam para dentro e não viram ninguém. E aí pensaram que tivessem roubado o corpo de Jesus. Aí Maria foi correndo e foi avisar quem? Pedro
e foi avisar João, né? Dizendo assim, olha só, roubaram, tiraram o Senhor do túmulo e nós não sabemos onde o puseram. Olha que coisa, olha que coisa. Então o que acontece aqui? Versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro, com outro discípulo a quem Jesus amava. Se a quem Jesus amava aqui é o próprio João. E disse, tiraram do sepulcro o Senhor e nós não sabemos onde puseram. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Esse discípulo é João. Versículo de número 4. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e creu. Olha só. O que nós aprendemos aqui. Quando eles saíram correndo, Maria avisou e saiu Pedro e João correndo. Aqui no versículo de número 4, os dois estavam correndo juntos. Mas João começou a correr mais depressa do que Pedro e chegou na porta do sepulcro e parou, ficou parado ali. Pedro veio devagar, não sei quanto tempo depois, passou por João, entrou no sepulcro. Aqui já tem a nossa primeira revelação. Não adianta você correr mais. Não adianta você ter pressa. Não adianta você ter muita energia se você não tiver experiência. Por que João correu mais depressa que Pedro? Porque de acordo com a história bíblica, João tinha lá por cerca dos seus 17 para 18 anos, tá? E Pedro tinha lá por seus 40, 38, 40 anos. Então quem é mais novo tem mais energia do que são os mais velhos, não é? Então olha só. João tinha muito preparo físico, tinha energia, mas não tinha experiência. O que aconteceu é que Pedro não tinha tanta energia, não tinha tanta idade, não era mais novo, mas Pedro, melhor dizendo, ele tinha experiência. João não era rápido, ou Pedro, melhor dizendo, não era rápido, mas Pedro tinha experiência. Pedro não corria mais depressa do que João, mas Pedro, ele tinha experiência. Porque o que vai acontecer da nossa vida é quando a gente para aprender, ter experiência. Talvez você possa ter alguma coisa assim muito boa, pode ter um projeto muito bom, você pode ter sonhos muito bons, você pode ter vontade muito boa, você pode ter muita energia, mas se você não tiver experiência, não adianta de nada. Você precisa adquirir experiência. Para adquirir experiência, você tem que sentar e aprender com os mais velhos, aprender com quem já sabe, aprender com quem já fez, aprender a trilhar o caminho de onde outras pessoas já foram. Porque o que acontece na maioria das pessoas hoje é que elas querem começar uma empresa, querem começar um ministério, querem começar um projeto, querem começar uma loja, querem começar uma igreja, querem começar uma fundação, querem começar alguma coisa, sabe? Mas querem só porque tem vontade. E aí chega lá na frente, vai acabar murmurando, pensando que Deus o abandonou, que Deus não está aprovando, que Deus não quer que eles cresçam. Olha só que coisa. O que acontece aqui é que nós temos que aprender quando a gente recebe o chamado. Maria recebeu, o João e Pedro receberam a revelação de Maria. Maria falou para eles, olha, roubaram Jesus do túmulo e nós não sabemos onde puseram. E o que aconteceu? Os dois saíram correndo. A vontade dos dois era a mesma. Eles tinham os mesmos objetivos. Eles tinham a mesma direção. Eles tinham o mesmo lugar para chegar. Os mesmos lugares para chegar. Só que, o que aconteceu? João correu mais depressa, só que ele parou na frente do sepulcro, abaixou, ele olhou para dentro só. Pedro veio devagar, tranquilo, passou por João, que tinha parado no meio ali, e entrou. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que não adianta você correr para se cansar muito e parar no meio do caminho. Não adianta você começar um projeto agora e amanhã não ter a mesma dedicação, não ter a mesma convicção. Não adianta você correr e parar no meio do caminho. Não adianta você começar um projeto e quando você vê que começar a dar errado, começar a ficar cansativo, começar a ficar assim, sabe, dolorido, você parar. Não, você não pode parar. Você tem que
continuar, você tem que ter convicção. Não adianta começar com muita euforia, muita empolgação e parar no meio do caminho. Isso aí não vai adiantar nada. Você tem que continuar, você tem que progredir, você tem que repercutir, você tem que fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Não adianta nada começar hoje e desistir amanhã. Ou começar a fazer com muita energia hoje e amanhã fazer com menos energia. Não adianta você empregar energia tudo num dia só, numa hora só, num projeto só, de um jeito só, irmão. Você tem que dividir a sua energia para que ela seja prolongada todos os dias. Começou o projeto na segunda, vai com experiência, sabe? Igual Pedro, devagar e sempre. Vai observando, vai analisando, vai pesquisando, vai estudando, vai se dedicando, vai tentando, vai fazendo coisas diferentes. Aí a sua vida vai ser uma vida de sucesso. Porque não adianta nada a gente correr muito, ter muita vontade e daqui a pouco se cansar. O que acontece com quem corre muito rápido acaba chegando primeiro, lógico, mas só que cansa mais rápido. O melhor é você guardar energia e aprender com quem já tem experiência, como eu acabei de falar. Isso é sobrenatural, isso é muito bom. Então, o que aconteceu? Então Simão Pedro, versículo de número 6. Olha só, versículo 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Isso aqui, João. Chegou, parou, baixou, olhou, mas não entrou no sepulcro. Ó. Ele viu o quê? O que as três Marias viram. Ele viu o que todo mundo viu. Só que ficou do lado de fora e só viu aquilo que os outros viram. Não fez muita diferença, não. Só que Pedro chegou devagar e sempre. Ele chegou, passou por João e entrou no sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa linda isso aqui. É por isso que é bom a gente ter experiência e andar com quem tem experiência também. Porque a gente vai começar a alcançar patamares e lugares altos. João parou, olhou e ficou parado. Só que aí o que acontece? Pedro chegou e entrou. Por quê? Nós temos que ter uma visão que ninguém tem. Nós temos que ver aquilo que ninguém vê. Mesmo estando na mesma localização, na mesma geografia, no mesmo lugar, no mesmo culto, na mesma igreja, na mesma escola, na mesma empresa, no mesmo curso, no mesmo projeto, mas a gente tem que ver algo ali diferente do que os outros veem. Nós temos que ter visões diferentes. Experiência. Pedro passou e entrou. Quando Pedro entrou no túmulo, no sepulcro, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. Olha só. Ele viu também o que João viu. Ele viu também o que Maria viu. Só que agora no versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Epa, peraí. Espera aí. Pedro já estava vendo aquilo que nem as Marias viram e que nem João viu. Ele estava vendo aquilo que ninguém tinha visto ainda. Isso é coisa tremenda. Quando a gente começa a adquirir experiência e a gente começa a ter visões de que ninguém tem, a gente vê o sobrenatural, a gente vê aquilo que os outros não veem. O que João e as Marias viram? Os dois lençóis de linho, que está dizendo aqui. Um estava jogado em cima e o outro jogado no chão. Os lençóis que cobriam o corpo de Jesus. Viu isso? E o que isso tem a ver? Uma revelação muito grande. O trajeto que Pedro e João estavam correndo se fala do trajeto da nossa vida. Que a gente corre disputando com concorrência, com lutas e até com amigos do nosso lado. Só que a gente tem que aprender a conviver a cada dia adquirindo experiência. Chegou na porta do sepulcro, do túmulo, né? Porque o túmulo na rocha representa lugares profundos, representa a presença de Deus. Pois Jesus, ele é a rocha. Jesus, ele é a pedra.
Jesus é a rocha angular. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de Jesus, que ele é a nossa pedra, o nosso fundamento, a nossa coluna. Então, quando a gente não fica somente do lado de fora representa ter uma vida superficial, espiritualmente falando, uma vida normal. Agora, do lado de dentro, significa uma vida espiritual, uma vida profunda com Deus, uma vida profunda de meditação e de dedicação. Quando ele entra na rocha, é o símbolo de que está entrando na presença de Deus. Aí se cumpre Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quem entra mais profundo na presença de Deus, ele tende a ter visões que ninguém tem, ninguém viu. Por quê? Temos revelações aqui tremendas. O que eles viram? O que eles viram? Eles viram aqui os dois lençóis. Maria e João viu, Pedro também viu. E o que representa aqueles dois lençóis? Representa dois governos. Aqui está dizendo que eles estavam jogados, né? Um em cima e outro embaixo. Só que esses dois lençóis representam dois governos. O governo do homem e o governo de Deus. O governo da terra e o governo espiritual. O governo da terra, que estava todo bagunçado ali, jogado no chão, o primeiro lençol, representa que Jesus chegou e derrotou, bagunçou o governo de Roma. Eles pensaram que mataram Jesus, mas Jesus já estava vivo. Mataram na carne, mas não mataram no espírito. Porque quem tem vitalidade, quem anda com Deus, meu irmão, ele está vivo espiritualmente o tempo inteiro. Você não pode deixar ninguém te abalar. Ninguém tentar fazer com que você não progrida, te desanimar, te colocar para baixo, fazer com que você não acredite nos seus projetos, nas suas realizações, nos seus sonhos. Não pode deixar ninguém a fazer isso com você não, meu irmão. Você tem que ter convicção, você tem que ir para frente, você tem que lutar, você tem que batalhar. Muitas vozes de desânimos vão chegar para a nossa vida para dizer, olha, você não vai chegar lá, se eu fosse você eu parava, se eu fosse você eu desistia, ah não, isso aí, negócio não vai dar certo. Só quem tem sonho sabe. Só que tem pessoas que não têm convicção, né? Tem pessoas que não têm convicção, começa o projeto, mas termina logo o projeto em seguida. Só que quem tem dedicação, quem sabe realmente o que quer, ele não deixa ninguém lhe desanimar. Isso é muito tremendo. Isso é maravilhoso. Porque um lençol representava o governo de Roma. O outro representava o governo do diabo. Que Jesus chegou, foi lá no inferno, tomou a chave da morte e a chave do inferno. Os dois governos, o espiritual e o material. Jesus bagunçou, porque foi lá no inferno, tomou a chave da morte e do inferno. E ao terceiro dia ressuscitou, cumprindo assim a sua grande palavra. Isso João viu, isso Maria viu. Só o que Pedro viu? Pedro viu um lenço a mais. Ele viu além do que João e as Marias viram, irmãos. Que coisa linda isso aqui. Você pode alcançar a sua mente, que coisa linda é o que nós estamos estudando aqui nessa noite. Porque o que ele viu? O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Vocês estão conseguindo entender aí? Glória a Deus. O que representa esse lençol? Ele estava dobrado, colocado na cabeceira. Quem entrava daqui para lá não conseguia ver, porque o lençol estava aqui do lado da porta. Só depois que você entra, você tem que olhar para trás, aqui de novo, que você vai enxergar. Porque para a gente ver coisas profundas com Deus, a gente tem que entrar mais profundo na rocha da presença de Deus. A gente tem que ir mais adiante, a gente tem que ir mais a fundo, a gente tem que estar mais atento, a gente tem que buscar mais a presença do nosso Deus. A gente tem que se dedicar mais, a gente tem que lutar mais, a gente tem que ir mais para frente. Nós não podemos, de modo nenhum, ficar superficialmente. Ou você acredita no seu projeto, ou não acredita. Ou você acredita na palavra de Deus, ou não acredita. Você tem que ter convicção daquilo que você quer. Se você quer ter coisas e ver coisas muito maiores e mais profundas que ninguém ainda viu, então faça aquilo que ninguém ainda nunca fez.
Não tenha medo de crítica, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de lutar e se cansar e até perder algumas batalhas. Você só não vai perder a guerra. Darlan, seja bem-vindo no nome de Jesus. Então você só não pode perder a guerra. Você não pode perder. Você tem que continuar. Você tem que batalhar. Você tem que ter convicção. Você não pode parar igual João correu com Pedro. Irmãos que estão chegando aqui agora, estamos estudando João, capítulo de número 20. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar aqui de novo fixado. João, capítulo 20. Glória a Deus. Hoje nós começamos um pouco mais cedo. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Então, João foi correndo, parou e não entrou. Pedro veio devagar, entrou e viu. Viu aquilo que Maria não viu e que João não viu. Porque quando a gente entra mais profundo, a gente vê aquilo que ninguém vê. É o que estamos aprendendo aqui, a revelação. E o que representa esse lençol no capítulo 20, versículo 7? O lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O que representa? O que representa esse lenço? Que estava dobrado, guardado, que estava sobre a cabeça de Jesus. E aí? Alexander, Deus abençoe, Jennifer. Então o que representa? Isso representa a igreja de Jesus. Eram 3 panos que estavam ali. 2 lençóis e o lenço. Os lençóis jogados no chão, para cima e para baixo. Representando o governo do diabo, o governo de Roma que Jesus venceu. Bagunçado. Só que o lenço que estava a cabeça de Jesus, estava colocado num lugar à parte. Está dando para entender? Porque esse lenço ele representa a igreja. Representa o projeto de Jesus. Representa você, representa a mim. Porque o lenço estiver sobre a cabeça de Jesus. Isso aqui é uma revelação profunda para dizer que nós somos fruto da mente de Deus. Nós somos projetos de Deus. Nós somos bênçãos de Deus. Deus ele nos deixa guardado longe da bagunça do mundo. Protegido do inferno. Protegido do mundo. E das afrontas de Satanás. Nem por isso o pano não conseguia estar ao alcance de lá. Que isso representa a nossa vida. Que a gente consegue ouvir acusações, perseguições, calúnias, muitas coisas que vêm sobre a nossa vida, a gente consegue ver. Só que a igreja está guardada num lugar à parte, bem dobrado. Estava dobradinho, irmão. Olha aqui. Igual esse meu lenço aqui, ó. Estava dobrado. O lenço estava assim sobre a cabeça de Jesus. Representando que nós somos o projeto da mente de Deus, o projeto de Deus, depois ele foi tirado. Você pode ver que os 2 lençóis estavam todos, Shirley, a paz do Senhor, estavam todos eles jogados. Só que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava guardado num lugar à parte. Isso representa a igreja. Isso representa os que seguem a Jesus Cristo. Isso é profético. Estava guardado do lado da porta ali, num lugar à parte, bem guardado. E a Bíblia vai falar que nós somos um jardim fechado, bem guardado, cuidado na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus era maravilhoso. Deus ele cuida da gente, ele cuida da sua igreja. E esse lenço estava onde? Dentro do túmulo, dentro da rocha. A igreja, para ser protegida, irmãos, ela tem que estar dentro da rocha, na presença de Deus, guardada na presença de Deus. É isso que tem que estar. É isso que tem que fazer. Tem que estar bem guardado na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus cuida da sua igreja. Quando João olhou, ficou do lado de fora, Pedro entrou e olhou e viu a terceira revelação. Aí nisso veio João, quando entrou também viu e creu. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. João não tinha parado lá de fora do túmulo, irmão. Só que agora João entrou no túmulo. Porque Pedro, mais experiente, chegou e entrou. Assim que somos nós temos que levar outras pessoas para a presença de Deus. Nós temos que incentivá-los. Pessoas que começam hoje, mas amanhã terminam. Pessoas que começam hoje, mas mês que vem já não estão mais na mesma convicção. Começam num departamento hoje e para amanhã. Começa um dia e para no outro. Tem pessoas que não têm convicção. Tem pessoas que
não continuam o projeto. Tem pessoas que desanimam fácil. Aí que vem você. Aí que venho eu, com a experiência, e incentivo outras pessoas a dar mais um passo à frente. Entrar mais profundo. Entrar na rocha. Entrar na presença de Deus. Isso é coisa linda. Depois que Pedro entra, aí João viu. Aí o que está escrito aqui? João viu e creu. O que eles creram, irmão? Olha só, versículo de número 8. Entrou então também o outro discípulo, que chegara primeiro, que entrou depois, né? Entrou ao sepulcro e viu e creu. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Sabe qual a outra revelação aqui? Esse lenço guardado, como representa a igreja, ele é uma cultura judaica antiga. Um rei, um chefe de algum clã, uma pessoa muito importante quando chegava para almoçar, fazer sua refeição, tomar café, almoçar ou jantar, seja lá o que for, ele se assentava à mesa, né? A mesa posta. Os seus servos colocavam ali, principalmente uma pessoa que era muito influente como um rei, né? Então, ele ia almoçar, ia jantar e ia fazer a sua refeição. O seu servo ficava de longe, só observando. Só observando. Se por acaso ele que estava se alimentando naquela hora ali precisasse se levantar para ir no banheiro e para voltar, ele ia pegar o lençol, o guardanapo, o lenço, tá? Que era para enxugar a boca. Ele iria deixar dobradinho, dizendo assim: não tira a mesa ainda, porque eu voltarei. Jesus, quando deixou isso aqui, foi um sinal para os discípulos entenderem pela cultura judaica, dizendo assim: olha, eu estarei voltando para resgatar a minha igreja. Aleluia! Se eu fosse você, estava dando glória a Deus aí agora. Olha que revelação linda, irmãos. Olha que coisa linda essa aqui. Que coisa linda. Porque se o rei chegasse, uma pessoa importante, acabasse de se alimentar e deixasse o lenço em cima da mesa todo bagunçado, ele estava dizendo automaticamente para o seu servo: pode retirar a mesa porque eu não vou voltar mais. Mas Jesus não deixou o lenço todo bagunçado, deixou os dois lençóis. Mas o lenço, ele estava dobrado para dizer assim: eu irei voltar, porque ainda não terminei de trazer o alimento, de me alimentar junto com a minha igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus ele é maravilhoso. Deus é lindo, irmão. Deus ele é poderoso. Deus é maravilhoso. Nas entrelinhas está cheias de revelações. Aí o que aconteceu? Só quem permanece. João parou na porta do sepulcro, só viu os dois lençóis, quer dizer. Pedro entra e viu o terceiro lençol, o terceiro lenço, né? A terceira revelação. Era um lenço e dois lençóis. Aí João entra pela dedicação de Pedro, pela experiência de Pedro. Só que os dois não permaneceram ali. Olha que coisa linda. Voltaram para casa. A Bíblia diz que, versículo de número 10, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Olha só. Olha que revelação tremenda essa daqui. Versículo 11. Entretanto, permanecia junto da entrada do túmulo. Maria, entretanto, permanecia na entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Olha aqui. Versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Quando no versículo 10 diz que os discípulos viram a terceira revelação e voltaram para casa, isso aqui é o símbolo das pessoas que se contentam em ter só um tipo de experiência, um pouco de experiência em alguma área. Acho que já está bom. Busquei Jesus só até aqui, eu busquei experiência até aqui, eu aprendi até aqui, não está bom, eu não preciso mais me esforçar, estudar mais, aprender mais, porque eu já aprendi o suficiente. Olha que coisa. Eles voltaram. Só que no versículo 11 está dizendo que Maria permanecia junto à entrada do túmulo. Permaneceu.
Porque ela é o símbolo da pessoa que não se conforma em ver o que os outros veem, em ter apenas aquilo que os outros têm, de ficar somente naquilo que os outros ficam, irmão. Ele quer algo a mais, ele não se contenta. Ele busca, ele corre, ele vai atrás, ele se dedica, ele estuda, ele chora, ele trabalha, ele batalha, ele quer ter mais revelações de que ninguém tem. Porque o negócio é permanecer. É permanecer. Você tem que permanecer, irmão. Você tem que permanecer, tem que ter dedicação, tem que ter convicção. Você não pode parar a tua. Você não pode ficar desse jeito, se acostumando. Ah, não, tá bom. Vai para o culto todos os dias do mesmo jeito, escuta a palavra do seu jeito, prega do seu jeito, canta do seu jeito, sempre daquele jeito, normal. Sempre daquele jeito, né? Sempre acostumado com a mesmice. Aqui está dizendo que João, Maria, melhor dizendo, não ficou igual João, igual Pedro. Pedro entrou com toda a experiência? Entrou, mas não adianta ter experiência também e ficar conformado, desanimado, achar que já deu, tá bom para minha idade, tá bom para o meu tempo, tá bom isso que eu ganho, tá bom esse salário, tá bom essa igreja, tá bom isso aqui que eu estou fazendo na igreja, tá bom. Pessoas que acham que aquilo que está fazendo está certo, tá bom, já se contenta com aquilo ali. Só que Maria é o símbolo da igreja que não para. É o símbolo da igreja que permanece, que continua, que luta, que batalha, que permanece, que luta, que não fica parada, que sempre vai um pouquinho mais adiante. Glória a Deus. Irmão, deu uma pausa aí, porque eu apertei o negócio aqui sem querer. Eu quase que saí da live. Perdoa, tá? Perdoa. Então, Maria, no entretanto, permanecia. Maria permanecia. Gente, vai compartilhando aí, trazendo mais pessoas para a live. Vai compartilhando, vocês que estão vendo aí, compartilha aí, traz mais pessoas para a live. Vamos bater os 150 aí na live hoje aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Então, Maria permaneceu. Quando a gente permanece num propósito convicto, quando a gente permanece inabalável, que ninguém consegue tirar a nossa visão, a gente começa a ver aquilo que ninguém mais viu. Pedro fez o que João não fez. Só que Maria fez o que João e que Pedro não fez. O que é que ela fez? Ela permaneceu. Gente, não adianta nada. Só fazer uma coisa uma vez e achar que tá bom, tá dando certo. Sabe? Ir pela cabeça dos outros, achar que já tá bom. Achar que já não adianta mais nada. Você tem que ter convicção, você tem que ir mais à frente, você tem que lutar mais um pouquinho. Você tem que ter força, tem que ter dedicação. Você não pode parar. Você tem que ir à frente, você tem que lutar, você tem que permanecer, você tem que acreditar na sua chamada. Você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que acreditar na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar. Então, quando ela permaneceu, ela baixando, olhando para dentro do sepulcro, ela viu o quê? 2 anjos. Um sentado no lugar onde estavam os pés de Jesus, né? Jesus deitado. E o outro estava no lugar que estava a cabeça de Jesus. O que isso representa, gente? Isso representa, sabe o quê? Vou te trazer a revelação agora. Representa o governo de Deus, a resposta de Deus. O anjo no pé representa que aquilo que for ligado na terra será ligado naquele anjo que está na cabeça, que será ligado no céu. Eita, glória a Deus! Que aquilo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Cumprindo o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 18. João, eu vou te dar a chave do reino de Deus. E aquilo que tu ligar na terra terá sido ligado no céu. Porque anjo é sinal de resposta. Você vai ter uma resposta nessa noite de hoje. Você vai ter uma resposta nessa semana. Deus vai trazer milagre para a sua vida. Você vai ser abençoado. Deus vai mudar a sua história. Você não pode parar com o projeto que você continuou. Você tem que se dedicar. Você tem que ter convicção naquilo que você quer. Deus vai mudar a sua história. Creia nisso, em nome de Jesus.
Aleluia! Você tem que permanecer, porque Maria, quando ficou ali, ela viu o sobrenatural, irmão. Ela viu os anjos, ela viu o reino de Deus pelo lado de dentro. Quando a gente permanece, a gente vê o reino de Deus pelo lado de dentro. Não vê do lado de fora. A gente vê do lado de dentro. Porque o negócio é ficar chorando, porque o choro é símbolo de adoração. É não se conformar. E quando todo mundo foi embora, ela permaneceu firme no mesmo lugar, chorando, ou seja, símbolo da adoração. E ela viu os dois anjos, né, que estavam sobre o corpo de Jesus, a cabeceira dos pés. Oh, glória a Deus. Então os anjos perguntaram para ela: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e nós não sabemos onde puseram. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Olha que outra revelação tremenda. Olha que coisa tremenda. Ela olhou para trás e viu um movimento e Jesus estava lá. Gente, quem permanece começa a ver tantas coisas. É infinito a revelação de Deus. Se Pedro e João tivessem parado, teria visto a mesma coisa que Maria viu. Mas por que eles não ficaram lá, irmão? Parou para prestar atenção nisso? Por que eles tiveram que sair? Pastor Gildo da Paraíba, homem de Deus. Seja bem-vindo, hermano. Que o Senhor lhe bendiga. Predicante a palavra de Deus. Grande homem de Deus. Então, o que acontece? João foi embora, Pedro foi embora, Maria permaneceu. Ela viu aquilo que João não viu? Ela viu aquilo que Pedro não viu? Ela viu o reino dos céus pelo lado de dentro. E quando ela olha para trás, ela vê Jesus. Só que não reconheceu. Isso é a primeira revelação que representa que Jesus, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente não consegue ver Jesus nos detalhes da nossa vida, mas Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Meu irmão, quando ela olhou para trás e não reconheceu que era Jesus, né? Pensando que ele era um jardineiro. Oh, glória a Deus! Aí ele perguntou para ela: mulher, por que choras, né? Aí ela falou assim: se tu tiraste o corpo de Jesus daqui, diga onde tu colocou, é que eu vou lá buscar ele, né? Aí olha o versículo 16. E disse Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que se quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz de Jesus, irmão. Porque quem anda com Cristo, ele conhece a voz de Jesus em qualquer lugar que esteja. Quem anda com Jesus, a sua voz não é confundida. Quem anda com Jesus, ele pode não reconhecer em determinado momento de impacto, não pode conseguir compreender a ação de Deus. Mas quando a palavra de Deus é pregada, ele sabe, é Jesus que está falando. É Jesus que está falando nessa live de hoje, irmão. É Jesus que está falando com vocês aqui. É Jesus que está falando conosco aqui. É Jesus que está aqui com a gente falando. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é demais. Aí quando ela disse: mestre, olha só, que coisa linda, né? Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas. Em algumas traduções está escrito não me toque, que aqui do grego é likitbi, não me moleste, não encoste em mim, não me pare. É como uma pessoa que está querendo sair e a outra pessoa abraçando. Jesus disse assim: não me impeça, não me impeça, porque homem nenhum pode impedir a obra de Deus. Se a obra é de Deus, ela é de Deus, irmão. Ninguém pode impedir, tá? Ninguém pode impedir. Mas a vontade dela, o desespero era tão grande de abraçar Jesus, que ela estava com saudade do mestre. Ela ouviu a voz do mestre, ela conhecia o seu mestre. Aí Jesus disse assim: ó, não me moleste, não me toques, né? Não me detenhas. Ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu pai e o vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e anunciou aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Irmão, olha só. Maria agora estava anunciando para Pedro e para João o que ela tinha visto, a experiência dela.
Pensa comigo como não deve ter ficado Pedro e João. Rapaz, se a gente tivesse permanecido lá, a gente tinha tido a mesma experiência que Maria teve. Por que nós fomos sair de lá, irmãos? Por que nós não permanecemos firmes com Maria? Por que nós não ficamos lá? Por que a gente não continuou? Por que o outro irmão conseguiu ser abençoado? Conseguiu ir mais adiante? Alguns projetos deram certo na vida dele? É porque ele não parou. Permaneceu firme no mesmo chamado. Permaneceu firme no mesmo propósito. No mesmo chamado que Deus o chamou, irmão. Permaneceu firme. Então o que nós temos que fazer é o exemplo que Maria fez. Lógico que de todas as revelações que nós estamos falando aqui há 45 minutos, que João viu, Pedro viu mais do que João, só que Maria viu mais do que João e Pedro juntos. Viu muito mais além do infinito, porque ela permaneceu na rocha. Ela permaneceu. Pedro e João entraram no sepulcro, ou seja, entraram profundo na rocha, com grande intimidade. Só que não permaneceram. Não adianta a gente ficar. Natanael Santos, do Espírito Santo, meu grande amigo, a paz do Senhor pastor Natanael. Então, não adianta a gente buscar a Deus e buscar só por um período de tempo e depois parar, irmão. Não adianta não. Não adianta a gente só lutar por um dia e pelo outro parar. Não adianta a gente consagrar só um mês, aí depois o resto do ano a gente não consagrar. Buscar a Deus no monte, uma semana, 7 dias, 21 dias, depois parar. Fazer propósito aí de Daniel que o pessoal faz 21 dias e depois o resto do ano não fazer. Fazer um propósito de ler a palavra de Deus, mas ler só um versículo, uma vez por semana. Não adianta nada. Você tem que ter constância, igual Pedro fez, devagar e sempre. João tinha mais energia, parou. Ele entrou. Só que Maria tinha desejo. Maria tinha vontade. Maria tinha convicção. Ardia no coração de Maria. Maria tinha saudade do mestre. Ela ficou chorando ali na porta do sepulcro. Ela viu os 2 anjos, como eu acabei de falar, a revelação do que significa eles, o pé e a cabeça, que é ligado na terra, nascido no céu. Ver o céu pelo lado de dentro. Oh, glória a Deus, só quando a gente está olhando numa direção certa, aonde Jesus estava. Porque nós temos que ter a visão e olhar para dentro da rocha, aonde Jesus está, irmão. Aonde foi feita a sua promessa que ele ressuscitaria ao 3º dia. Nós temos que olhar ali, ter convicção. Nós não podemos parar. Maria permaneceu ali, viu os 2 anjos. Depois, ela consegue ver o jardineiro, que é o símbolo daqueles que não conseguem enxergar Jesus diante das lutas e dificuldades da vida. Mas depois, pela palavra de Jesus, quando ela é pregada, aí você reconhece, Jesus está falando comigo. Como Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Se as pessoas tivessem permanecido aqui, já estaríamos com mais de 100 pessoas aqui nessa live. As pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. Irmãos, pegue a revelação, continue, permaneça. Deus tem coisas grandes, permaneça, o negócio é permanecer. Como você quer coisas grandes, sendo que você não se dedica para coisas grandes? Tente, lute para coisas grandes acontecerem na sua vida. Maria permaneceu, aí o próprio Jesus falou com ela, olha que coisa linda. Jesus falou com ela e ela falou, mestre, agora ela volta para casa para falar para os discípulos aquilo que eles perderam, a oportunidade que eles perderam. Irmãos, quantas oportunidades a gente não perde na vida? Se João e Pedro tivessem permanecido com Maria, não teria visto os 2 anjos, o recado de Deus, e depois não teria visto Jesus, ou seja, resposta de Deus, os 2 anjos representando a resposta dos céus, dizendo Jesus vai cumprir a promessa. Jesus chegando ali representa cumprimento da promessa, ou seja, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. João e Pedro não poderiam ter permanecido ali na história e os outros discípulos. Agora a Maria, pela 2ª vez, vai lá na casa. A primeira vez foi anunciar, ó, tem caos. Levaram o corpo de Jesus, mas depois ela voltou. Agora, pela 2ª vez, quando ela vai com outra notícia, ela não vai com a mesma notícia, irmão, de caos. Qual a notícia que ela vai dar agora? Uma notícia de bênção, uma notícia de glória, porque Deus ele sempre nos dá uma 2ª oportunidade, que a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. Eu não sei se você não deu certo no primeiro projeto, mas no segundo você vai dar.
Não sei se você não teve boas experiências na primeira vez, mas você vai ter boas experiências na segunda. Eu não sei se não aconteceu do jeito que você queria da primeira vez. Perdão, irmãos, mas vai acontecer da segunda vez. Eu não sei se você se decepcionou, mas você vai ter confiança e alegria. Eu não sei se você chorou, mas se prepare para rir. Eu não sei se você se adoeceu, mas se prepare para ser curado. Eu não sei se você teve caos, decepções na vida, mas se prepare para ter promessas de Deus se cumprindo para a sua vida e para a sua família e para o seu ministério no nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a minha história. A gente tem que fazer igual a Maria, permanecer. Agora Maria chega e diz para eles, como se fosse assim, eu conjecturando. Rapaz, se vocês tivessem ficado lá, vocês não acreditam que aconteceu comigo, João. Pedro, vocês não acreditam. Rapaz, você não acredita. O quê? Você não acredita que eu vi Jesus? Eu não vi os anjos? O quê? Vocês foram embora. Sim, quando vocês saíram, a bênção chegou. Pegou? Se você quer chegar aonde ninguém chegou ainda, então caminhe em lugares que ninguém caminhou. Se você quer alcançar aquilo que ninguém alcançou, então faça aquilo que ninguém nunca fez ainda. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Maria poderia muito bem ter perdido a experiência e ter seguido Pedro e João e ido embora para casa. Mas ela não se conformou. Os crentes inconformados, irmãos, eles permanecem firmes. Eles permanecem convictos. Vem luta, vem decepção, vem frieza espiritual, vem queda, cai, levanta, mas sempre está na mesma visão, no mesmo objetivo. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Você não pode parar, irmão. Você não pode desistir. Você tem que ser convicto. Você tem que ter determinação. Você tem que ir mais para frente. Você não pode parar. Você não pode fazer a mesma coisa que os outros fazem, não. Imagina a gente fazer o que todo mundo faz. Espera aí. Cadê a nossa convicção? A nossa determinação? Nós temos que fazer aquilo que ninguém fez ainda. Tomar atitude que ninguém tomou. Orar do jeito que ninguém orou. Pregar do jeito que ninguém pregou. Ensinar do jeito que ninguém ensinou ainda. Sabe? Ter convicção. Ter convicção. Você não pode fazer do jeito que todo mundo faz, irmão. Você tem que ter uma postura própria. Se você quer ser o melhor, então você faça o melhor. Entendeu? Então você tem que entender isso. Você tem que ter convicção daquilo que você quer e tem que se preparar para aquilo, para que as coisas aconteçam na sua vida. Você não pode parar de qualquer jeito. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você, sabe, não faça aquilo que só os outros fazem, que manda você fazer, irmão. Não faça isso. Tenha convicção de quem você é, do que você foi chamado para fazer. Eu estou procurando fazer a diferença aqui na rede social. Para pregar a palavra, ensinar aquilo que ninguém ensina. São revelações profundas que a gente aprende aqui, que você não aprende nem na faculdade. Só aprende com experiência. E se você quiser aprender, você tem que permanecer firme. Se assente para aprender, para depois você ensinar. Coisas grandes vão acontecer na sua vida. Eu quero profetizar nessa noite de hoje que a sua mente vai se abrir. Vai se abrir para coisas grandes. Irmão, 1 hora de live quase não dá tempo para a gente fazer nada aqui. Olha, já estamos chegando a 53 minutos. Olha que gostoso que é só falar da palavra de Deus. Eu falei meio correndo hoje. Porque isso aqui dá 2 horas de estudo no mínimo. Mas qual é a minha intenção? É de você que chegou, você que vai assistir essa live depois, para você começar a meditar. Você vai ver depois essa live, vai revisar ela e vai anotar e vai começar a ter grandes experiências, grandes coisas. Você vai começar a ver coisas maravilhosas. Vai começar a abrir sua mente espiritual e você vai começar a ensinar melhor, pregar melhor, orar melhor, trabalhar melhor, viver melhor na sociedade, na família. Você vai começar a entender coisas melhores. Porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é poderosa.
ela faz tudo que ela diz. Tudo que está escrito aqui, ela cumpre. Então tenha convicção. Não vai pela cabeça dos outros. Não seja igual papagaio para ficar repetindo, né, o que os outros falam. E nem piolho para ir andando pela cabeça dos outros. Você tem que ter a convicção, né? Imagina, tem pessoas que chegam na igreja, eu vou embora da igreja, vou congregar em outro lugar porque me aborreci. A outra pessoa não tem nada a ver com isso, acaba indo pela cabeça do outro. E acaba indo também. A gente teve experiência há um mês e pouco atrás, uma congregação nossa que rebeliaram lá, o que se diz pastor, que era dirigente lá, junto com os outros. Um só desviou a cabeça de todo mundo. Porque na verdade os outros já estavam desviados, né? E abriram a igreja para isso. Só que a obra de Deus avançou mais ainda. Porque no projeto de Deus, irmão, ninguém consegue tocar, ninguém consegue destruir, ninguém consegue parar o projeto de Deus. No projeto de Deus, só Deus é que tem o poder, só Deus que tem a força, só Deus que tem a fortaleza. No projeto de Deus, é só Deus é quem manda, o homem não manda não. Não adianta, não adianta, não adianta. Então a obra continuou crescendo para a glória de Deus. Então, eu quero terminar essa live de hoje feliz. Estava na luta, já fiz live aqui com uma pessoa só, irmão, me ouvindo, durante 1 hora, acredita? Acredita? Só que os projetos de Deus, eles não podem parar. Hoje a gente bateu aqui, pelos que entraram e saíram, uns 150 pessoas por aí nos assistindo, 100 pessoas simultaneamente direto. Que Deus abençoe vocês. Pastor França, meu amigo, homem de Deus, esse aí é meu pastorzão. Eita! Meu pastor lá de São Paulo. Esse aí é um grande homem de Deus. Sigam ele aí, irmãos. Ele tem uma live todos os dias, a partir das 6 horas da tarde, que é uma benção. Projeto aí transformando. Tá? É um projeto muito tremendo, muito de Deus. Então, o que acontece? É permanecer firme. Se eu tivesse parado nas primeiras lives, que deu 1, 2, depois começou 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 50 pessoas, e hoje Deus está abençoando, tem mais de 100 pessoas aqui nos ouvindo. É dedicação. Quando o projeto é bem feito, a palavra é bem ensinada, você atrai. Você não adianta ficar tentando inventar coisas. É a palavra de Deus que ela faz com que as coisas aconteçam. Eu também te amo, meu pastorzão. Ó, manda os parabéns para a pastora aí, hein? Pode mandar para mim um pedaço de bolo aí por Sedex aí que eu aceito. O pastor está aniversariando hoje. Então, o negócio é o seguinte: permanecer no propósito. Permanecer no projeto. Deus, ele vai mudar a nossa história quando a gente deixar ele mudar. Então você faça aquilo que ninguém fez ainda. Revisa essa live, eu vou deixar salva no IGTV. Revisa ela de novo, veja as revelações, as lições que Deus nos deu aqui em 1 hora de live. Compartilha, para o máximo de amigos que você puder, compartilha, divulga esse trabalho, divulga essa live que se chama Bate-Papo com a Palavra. Todos os dias. Eu estava fazendo 10h30, 11 horas, agora entrei 9h30, é sempre a partir das 9h30. Quando não der 9h30, vai 10 horas, 10h30. O importante é você ficar ligado nesse horário, não tem um horário fixo. Por quê? Porque é para poder pegar você de surpresa, para alcançar pessoas. E o projeto aqui é ganhar almas para o reino de Deus, é edificar a igreja de Cristo. O projeto aqui é de abençoar pessoas a cada vez mais, a cada dia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, aonde quer que vocês estejam. Tem pessoas aqui do Brasil inteiro que estão nos assistindo, até de outros países. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito de Deus alcance vocês e abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Eu quero orar por vocês. Pai nosso que está no céu, quero pedir ao Senhor Jesus que venha abençoar todas essas pessoas, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor possa curar, salvar, libertar, mudar a vida, dar convicção, dar fortalecimento, amor, cura, libertação e salvação, convicção para essas pessoas. Que teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Uma ótima noite.
amanhã, terça-feira, temos mais estudos, mais uma live com o título Bate-Papo com a Palavra. Deus irá abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus disser que sim, em nome de Jesus. Amém.